Olá pessoal, sou Tânia Zimmermann da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e trago aqui uma pesquisa que tem por título Latino-Americanas, acorpando lutas contra a matriz civilizatória da morte, feministas e feminismos comunitários ecoterritoriais e espiritualistas desde a década de 1980. Bom, nessa pesquisa, então, trago perspectivas e pensamentos de algumas ecofeministas, territoriais espiritualistas da América Latina, evidenciando aspectos de suas trajetórias, sobretudo em relação aos seus coletivos. Para tal propósito, então, é o elenco a Rosa Domingo Trapasso e o coletivo Talita Cume do Peru, a Safina Neuber e o coletivo Laurdimbre de Aquirrua da Argentina, a Mari Judith Reis no Chile, a Ivone Gebara no Brasil e o coletivo Conspirando, a Gales Parentelli e o coletivo Gaia da Venezuela. Todas essas intelectuais ativistas, elas participaram ou participam ainda do coletivo Conspirando. O recorte temporal, então, vai desde 1980, pois é o momento em que houve muitos eventos e encontros que configuraram esses movimentos ecofeministas espirituais e também pela presença dessas teóricas e suas publicações sobre o tema. Então, propõe uma pesquisa bibliográfica e empírica, sobretudo com as entrevistas e os relatos dessas ecofeministas, revisando algumas perspectivas conceituais e categóricas, como, por exemplo, o heteropatriarcado, corpo-território, a economia do cuidado, espiritualidades, sempre dentro de uma perspectiva das interseccionalidades. Bom, essas então problematizam as relações de gênero com relação ao meio ambiente e sua degradação nos países da América Latina. Esses coletivos e essas ecofeministas, elas arvoram um projeto ético e político que propõe uma alternativa à crise ecológica, reconhecendo, sobretudo, a existência do vínculo entre a subordinação e violência contra as mulheres e a destruição da natureza. Apesar desse movimento vir principalmente após 1980, esse ecofeminismo ele é pouco reconhecido pelas feministas e pelas próprias ecofeministas. Então, quando é mencionado, geralmente é feito na percepção da teologia feminista. O contexto das expressões teóricas e ações da teologia feminista e ecofeminista são marcados, então, pelo aprofundamento de políticas e governos neoliberais aqui na América Latina e de seus projetos destrutivos nas relações de trabalho, nas relações sociais, nos movimentos sociais, em coletivos e isso também em relação ao meio ambiente. Bom, um dos eventos de intercâmbio desse movimento foi a Cúpula da Terra no Rio de Janeiro, em 1992, quando se encontram os movimentos indígenas, ecofeministas, Vandana Shiva, por ocasião dos 500 anos da invasão europeia. Então, nesse momento, um grupo de teólogas feministas decide romper com o antropocentrismo para construir uma outra visão de mundo, que é a teologia ecofeminista espiritualista. Quem eram elas? Elas eram religiosas influenciadas pela teologia da libertação, que não se dedicavam exclusivamente ao campo teórico, mas elas mantinham o trabalho político sustentado em comunidades pobres e marginalizadas. Em relação às espiritualidades, elas as entendiam como atitudes que centralizam a vida e também se pautam pela proteção contra os mecanismos de morte. Segundo essas ativistas, isso implica em uma mudança interior de religação cósmica
em busca de uma vivência que produza transformações no interior humano, levando à integração de si com os outros e com o mundo. Suas religiosidades se interconectam com a diversidade de espiritualidades de coletivos aqui na América Latina, com centralidade na questão da ecologia, perspectivando um equilíbrio ambiental, social, econômico e espiritual. Essas teólogas também evidenciaram o viés androcêntrico e antropocêntrico da teologia da libertação, ampliando a análise sobre os mecanismos de opressão, ao incluir o corpo e o território, né, e o patriarcado como um lugar de reflexão e ação. Elas construíram a imagem do Deus antipatriarcal, revendo o significado da trindade, do sagrado, dos atributos divinos, dos símbolos cristãos e desenvolveram uma hermenêutica feminista, trazendo a visibilidade e interpretação de divindades femininas cristãs e não cristãs. Ao perceber todas as formas de vida como sujeitos da ética e da atenção teológica, emergem a experiência de mulheres pobres, exploradas, negras, indígenas e de dissidentes em interseções diversas. Gebara não é só uma intelectual militante de grande referência para as demais teólogas aqui na América Latina, por fundamental o trabalho político na experiência e construir uma metodologia sobre o conhecimento corporificado e situado. Essas ecofeministas espiritualistas articularam um trabalho coletivo e em rede para construir um espaço de articulação de ideias ecofeministas. Essa possibilidade surgiu sobretudo no 5º Encontro Feminista Latino-Americano e Caribenho, que foi realizado na Argentina em 1990. Então, no ano seguinte, nasce o Conspirando, que é o coletivo ecofeminista mais influente de Abya Yala e promotor da revista do mesmo nome, no qual escreveram texto todas as ecofeministas dessa pesquisa. A peruana Rosa Domingo Trapace e a uruguaia venezuelana Gladys Parentelli foram fundadoras do Conspirando, juntamente com Judy Trez, do Chile, Ivone Gebara, do Brasil e Safina Neuber, da Argentina. Trata-se de uma organização horizontal, plural e multinacional que articula os campos da espiritualidade, teologia feminista e ecofeminismo e não depende da academia ou de qualquer organização religiosa. Essas ecofeministas que acenam após os anos de 1980 aqui na América Latina dão esperanças aos coletivos de mulheres originárias e demais coletivos, as quais viviam e vivem em intensidade as afetações desde os processos exploratórios da colonização. Elas estavam à espreita na defesa de seus corpos, territórios e sua comunidade, desafiando governos neocoloniais, mas também desafiando as teóricas feministas epistêmicas, tanto em relação à geopolítica da colonialidade, como também do conhecimento. As praxes das ecofeministas antissistêmicas podem permitir diálogos e traduções contextualizadas ontologicamente. Na temporalidade, essas décadas de luta, que remontam vários séculos, sempre tiveram um sentido explícito: irmandade, alteridade, justiça, comunidade, solidariedade e libertação. A utopia e as ações ecofeministas antipatriarcais se fizeram e se fazem no fazer. Muito grata por fazer parte dessa comunidade de pensamento. Um abraço.